Boa noite, Angola. Esse é o Girassol Jornal. Com esses assuntos para hoje: situação da cólera no país. Mais 5 pessoas morreram nas últimas 24 horas. 217 novos casos da doença foram diagnosticados. Emergências médicas. Debate juntou em Luanda profissionais da saúde e estudantes universitários. Estradas em Luanda. O retrato de zonas onde os buracos dificultam a circulação. O assunto tem a reação dos automobilistas. Melhoria da qualidade do jovem angolano. O ministro Rui Falcão reafirmou em Benguela o compromisso do governo. RDC, ONU denuncia a violação de milhares de crianças no leste do país. É sábado, 12 de abril de 2025. O Girassol Jornal, o melhor da informação, começou agora. Mais uma vez, boa noite, Angola. Vamos passar a ler a informação sobre a cólera. Nas últimas 24 horas morreram no país mais 5 pessoas, segundo o boletim de atualização do Ministério da Saúde. No mesmo período foram registados 217 novos casos em Luanda. E Luanda continua a ser a província com mais casos registados. O total cumulativo de casos chegou ao 100 estudantes universitários e profissionais em saúde discutiram neste sábado temas pontuais sobre urgências e emergências médicas. O workshop decorreu numa unidade hoteleira em Luanda. Acompanhe. Estudantes universitários, profissionais e docentes discutiram e refletiram neste sábado sobre saúde. Urgências e emergências nortearam o workshop que decorreu numa das unidades hoteleiras de Luanda. Segundo o Félix Naluita, responsável pelo workshop, um dos principais objetivos é instruir jovens e transmitir conhecimento sobre emergências e urgências de forma mais clara. Abordagens corretas de como atender durante uma emergência médica, porque existem problemas na quais porque existem alguns problemas nas abordagens em situações de emergência e que os técnicos têm cometido alguns erros para isso, e isso acaba por acometer o estado ou da recuperação do mesmo doente. Então esse é um dos objetivos primordiais. Para Frederico Tiago, emergencista do INEMA, os conhecimentos sobre urgências e emergências devem ser do domínio de todos. Seja leigo ou profissional, deverá aproximar-se da vítima e fazer as avaliações, não é, de forma muito breve, tá? Checando a responsividade, a resposta da vítima. Vamos aqui considerar, não é, na verdade, alguns sinais básicos que todo mundo deve aprender a fazer quando estiver diante de uma situação de urgência ou emergência, que é avaliar a resposta ao nível de consciência da vítima, checar a respiração da vítima, o pulso. Então, aqui queremos passar, não é, a todos como devem, na verdade, abordar uma vítima quando estiver num estado crítico. Como participante e técnica de enfermagem, Luzia Fernandes defende que, por se tratar do primeiro contacto com o paciente, não vê de forma positiva o facto de estagiários muitas vezes ingressarem para estas áreas. Não deveria se colocar estagiário no banco de urgência, porque banco de urgência, quem está na triagem é que estabelece ou que garante a segurança da vida do paciente. Devemos saber as prioridades que quem faz a triagem tem que saber as prioridades e não pode ser um estagiário. O estagiário pode receber um paciente que estiver a infartar e não vai perceber que esse paciente está a infartar. Eu vou aparecer, vamos supor, com uma dor no peito, e esse estagiário não vai saber definir se esse paciente está a infartar ou não. E também podemos receber um paciente que diz: olha, eu tive uma queda em casa. Teve essa queda como? Teve a queda por quê? Esse estagiário pode mandar esse paciente esperar muito tempo. O evento serviu também como treinamento e capacitação para os cerca de 100 participantes. Queremos, na verdade, alertar não simplesmente aos profissionais de saúde, como também os leigos, ou seja, a comunidade em geral,
medidas iniciantes ou iniciais, não é, na verdade, de como tratar ou lidar quando estiver diante de uma situação de urgência ou emergência. Queremos, através deste workshop, fazer entender, fazer saber à comunidade em geral por onde começar quando detectar a existência, por exemplo, de uma ocorrência. Buracos nas estradas continuam como preocupação para os automobilistas em várias zonas de Luanda. Em algumas dessas localidades, o assunto não é novo, mas a solução tarda em chegar. Segundo alguns automobilistas, ouvidos hoje pela nossa reportagem, o Simão João também passou, no caso, para a urbanização Nova Vida, e mostra um quadro diferente. Acompanhe. A urbanização Nova Vida, no município do Quilambequiache, apresenta um nível acentuado de degradação do tapete asfáltico, situação que tem criado constrangimentos de vária ordem na mobilidade dos veículos e motorizadas. Alguns automobilistas que diariamente circulam pelas principais vias do Nova Vida descrevem as manobras que têm de realizar para não danificar os carros. De Nova Vida já não tem nada. A quantidade de buracos, que eu já não considero buracos, considero crateras, que rebentam os carros e ninguém nos paga, porque nós pagamos IVM todos os anos. É o imposto que dá acesso a que pelo menos nos arranjem as ruas. Não é isso que acontece. Então quando chove é pior. Então quando chove, o senhor nem quer imaginar. Tu não sabes onde é que vais pisar, porque é uma mistura de água com areia, com pedras, porque eles andaram a tapar os buracos, como o senhor vê, com areia e pedra. Sinceramente, tudo paliativo. Até quando? E o nosso IVM vai para onde? Que é pago anual? Olha, eu não sei se tem no Nova Vida aqui alguma rua em condições, porque é verdade, eu não vivo aqui, mas trabalho aqui já há muitos anos. Antigamente era bom, mas agora já não há atalho que tu consegues pegar e não encontrar buraco nas estradas. Complicado para os nossos carros, estamos sempre a fazer manutenção. Você tenta esquivar daí, vai sempre encontrar buracos. É mesmo complicado. Não há ruas sem buracos aqui no Nova Vida. Para estes cidadãos, a situação é lastimável e pedem a intervenção de quem de direito para a requalificação das ruas da urbanização. Hoje em dia temos passado por uma realidade muito lastimável. Concernente às vias, tem condicionado muitas pessoas com carros baixos, né? E também aquelas pessoas que têm cuidado com seus veículos não têm como continuar com esse cuidado por causa mesmo das vias em que o nosso Nova Vida nos fornece. Estamos mesmo tristes e gostaríamos que as pessoas vissem, as pessoas de direito, e tomassem rumo e tomassem aquela atitude de rever essa situação, senão estamos mesmo mal. É muito complicado porque a moto está danificando muito. Só a semana passada eu tive que trocar os amortecedores. Está mesmo muito complicado. Agradeceria que o governo velasse pela esta situação para com que Nova Vida seja uma Nova Vida que já era antes. Os acidentes e assaltos começaram a tomar contornos preocupantes, segundo os nossos entrevistados. É perigoso, temos aí os motoqueiros, né, astutos, pela velocidade do carro, é claro, você tem que diminuir um pouco a velocidade, tens que estar atento a passar ao teu lado, não sabes o que é que pode acontecer. Há muitos assaltos que já ocorrem e os buracos têm sido, como posso dizer, uma ferramenta que ajuda os assaltantes a exercerem a sua atividade criminosa. Por causa do abrandamento das viaturas. À noite temos esse perigo dos assaltos e à tarde é mesmo aquele desconforto porque tu não andas à vontade. Localizado no município do Quilambequiache, o projeto teve início em 2003, tendo sido inicialmente projetada a construção de cerca de 2.500 habitações. A Polícia Nacional apresentou hoje aqui em Luanda os resultados da microoperação denominada Rangel Seguro, que resultou na detenção de 11 cidadãos acusados de diversos crimes. Durante a operação foram igualmente apreendidos vários bens. Foram 12 apreensões e 11 detenções entre os casos. Destaque para o sequestro de um menor de 17 anos de idade no interior da Escola do Povo, localizada na Rua da Dona Amália, no município do Rangel. Toda a envolvência deste rapto tem que ver com uma espécie de desentendimento entre o pai do menor com 12 indivíduos que venderam uma moto também roubada e estavam a chantageá-lo para que, portanto, fizessem o negócio e na senda foram, portanto, no encalço do menino e raptaram o menino. Dizer que estão detidos. Durante a operação também foi recuperada uma viatura que fazia trabalho de táxi,
onde os supostos meliantes conseguiram subtrair de um passageiro mais de 1 milhão de kwanzas. Enquanto eu saía do serviço para casa, subi num iate, né, no intuito de apanhar táxi. E julgando eu que todos que se encontravam lá fossem passageiros. E eu dentro do iate, no decorrer da viagem, quando estávamos a passar a Mutamba, o cobrador anunciou o assalto. Depois de anunciar o assalto, eu fiquei imobilizado. Receberam os pertences, os telemóveis. Um deles, o que estava atrás, fazia-se acompanhado de um TPA. Peguei e risquei o TPA sobre fortes ameaças. Giraram comigo uma boa parte da cidade. Nem deixaram-me ver aonde é que íamos passando. Ficamos aí quase 40 minutos a girar. Eles pegaram no meu cartão multicaixa, passaram 1.400.000 kwanzas que eu tinha na conta. Na sequência, portanto, deixaram a viatura em estado de abandono já na via expressa. Claro, na base de uma denúncia também da participação da vítima, foi possível recuperar. Portanto, dizer também, esta associação sai composta por 8 indivíduos, mas 3 dos quais já estão detidos. A falsificação de moeda também consta da lista dos crimes. Se ela apareceu com uma nota falsa, provavelmente terá vindo de algum sítio e tem laboratórios que não é. Na tentativa ele tentou inserir este valor no mercado, mas deu-se mal, está detido e vai ser presente como os demais ao Ministério Público. O porta-voz da Polícia Nacional reiterou que haverá responsabilização para as empresas de segurança cujos efetivos utilizem arma de guerra. Nós, Polícia Nacional, temos estado a sentir que o prazo da troca terminou, mas ainda assim há muitas empresas que estão a resistir, estão a desobedecer, na medida em que nós vimos de manhã, durante o dia, os seguranças nas portas nos estabelecimentos ficam sem arma, apenas com cacetete, mas no fim do dia à noite, se tu passares num trabalho que nós temos estado a fazer, tu podes flagrá-lo com uma arma de guerra. Portanto, e o apelo que fica aos proprietários das empresas de segurança é precisamente para evitarem isso e, sobretudo, para não seguirem ou não cometerem atos de desobediência, porque é crime. Aqueles seguranças que forem encontrados com armas de guerra vão ser imediatamente detidos e as empresas serão responsabilizadas. Durante a micro-operação Relâmpago, denominada Rangel Seguro, também foi possível a recuperação de 8 motorizadas, 6 telemóveis, entre outros meios. 20 tratores e 2 motocultivadoras, financiadas pelo Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, FADA, foram entregues aos agricultores da província do Namibe. Os meios disponibilizados no âmbito do Programa de Aceleração da Agricultura Familiar e Reforço da Segurança Alimentar visam impulsionar a produção local, garantir a autossuficiência e melhorar as condições de trabalho dos agricultores. 20 tratores e 2 motocultivadoras, financiadas pelo Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, FADA, foram entregues aos agricultores da província do Namibe. Os equipamentos agrícolas foram disponibilizados no quadro do Programa de Aceleração da Agricultura Familiar e Reforço da Segurança Alimentar, com vista a impulsionar a produção local, garantir a autossuficiência e melhorar as condições de trabalho dos agricultores. Bibiana Bimbi, produtora de tomate e cebola há já 5 anos, diz que agora está em condições de aumentar a área de cultivo e a sua produção para escoar para outros pontos do país. Agora sim a nossa vida será melhor. Metemos a sementeira, sabemos mesmo que o mês está presente. Qualquer altura, a pessoa lança o tomate, cebola, já sabes que já tem o meio próximo. Miranda Camilo, outro beneficiário, garante que com os novos meios vai expandir a sua produção. Agora posso fazer o 40, 60, porque muda significativamente. Não posso estar aqui a contrariar a sua ideia, vai mudar. Na ocasião, foi assinado um memorando entre o FADA e o Instituto Agrário de Capangombe, localizado no município da Bibala, com vista a fortalecer a formação técnica e a ligação entre os jovens estudantes e o campo.
Para a administradora da Bibal, o apoio do FADA vai impulsionar o desenvolvimento agrícola do município, que tem disponíveis terrenos aráveis para investidores nacionais e estrangeiros. Entre o FADA e o Instituto Agrário de Capangombe, a Fazenda das Âncoras, vai ser um financiamento de 150 agricultores familiares que vivem no corredor do Capangombe, o que significa dizer que a formalização dos processos destas pequenas cooperativas que vão ser criadas são da responsabilidade da administração municipal da Bibala. Nós temos muito espaço disponível, estamos aqui mais uma vez a convidar os nossos investidores a dirigirem-se à administração municipal e nós, de forma muito estratégica, vamos fazer a indicação então dos vários espaços. A PCA do FADA, Felisbela Francisco, garante que no âmbito do Programa de Aceleração da Agricultura Familiar e Reforço da Segurança Alimentar, foram entregues em todo o país até o momento 400 equipamentos agrícolas avaliados em 9 mil milhões de kwanzas. Desde o início deste programa, o FADA já financiou um total de 400 equipamentos avaliados em mais de 9 mil milhões de kwanzas. E hoje estamos aqui, na província do Namibe, em que, neste ato, financiamos cerca de 22 equipamentos, entre os quais 20 tratores e 2 motocultivadoras. E esses equipamentos estão avaliados em mais de 1.000 milhões de kwanzas. Mais 150 jovens foram integrados em cursos de formação técnica e profissional no âmbito de uma parceria entre a Associação de Jovens Empresários de Angola, o Centro Técnico Profissional MAPES e o Conselho Nacional da Juventude. O ato teve lugar neste sábado no município de Ngombota e contou com a presença de líderes das instituições envolvidas. O encontro serviu para reforçar a aposta na capacitação juvenil ou a inclusão de jovens em cursos como canalização, eletricidade, informática, mecânica, culinária e empreendedorismo. Sou realmente, sim senhor, uma das contempladas para fazer o curso do MAPES. Tudo o vestuário das pessoas, então além disso desde pequeno sonho sempre fazer o corte de costura e também agradeço também a AGEA e sem esquecer o Conselho Nacional da Juventude por estarem nos dando essa mesma oportunidade, porque são cursos que na qual nós vamos fazer sem pagamento ou sem custo de nada. Consegui as bolsas, sim senhora, consegui, são 2. Eu fiz inscrições para os meus filhos que é para poderem conseguir as bolsas para a formação no exterior. Estou aqui à espera que os vistos saiam, que é para poderem seguir para o exterior e fazer as suas formações. Vou fazer o curso de inglês, porque realmente nós hoje, mais do que nunca, as línguas realmente fazem falta. Então, portanto, por esse motivo vou fazer línguas. E o inglês realmente é uma das línguas promissoras para negócios e qualquer outro meio de comunicação. De acordo com o presidente da Associação dos Jovens Empresários de Angola, Hélio Gama, a iniciativa marca o início de uma nova etapa de inclusão e desenvolvimento para a juventude angolana que precisa de oportunidades de formação e crescimento econômico. Nós, em torno para a formação técnica profissional, vamos beneficiar de 150 membros. Isso ainda só pelo município de Luanda, mas tendemos a estender mais o programa para outros municípios. Como nós somos uma associação de âmbito de caráter nacional, também podemos estender o programa para outras províncias, nas 2 províncias do país. Esse processo, o Conselho Nacional da Juventude baixou orientação para as associações que pertencem ao Conselho Nacional da Juventude formarem algumas cooperativas, na qual essas cooperativas serão beneficiadas por lotes de terra para os nossos membros poderem apostar na agricultura. Esse é um projeto para breve já agora, mediante aproveitamos o mês da juventude, não é? Esse caráter do ano associativismo de 2025 já está em rigor, então estamos à espera de mais alguma ordem máxima do Conselho Nacional da Juventude. Mais de 150 jovens foram integrados em cursos de formação técnica e profissional no âmbito de uma parceria entre a Associação de Jovens Empresários de Angola, a AGEA, o Centro Técnico Profissional MAPES e o Conselho Nacional de Juventude, CNJ.
O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social procedeu à abertura oficial da campanha de registro nominal de trabalhadores. A plataforma vai permitir o cadastramento dos trabalhadores e das empresas do país. O ato teve lugar nesta sexta-feira, aqui em Luanda. O Registro Nominal de Trabalhadores, edição 2025, é um instrumento administrativo de recolha de informação no setor empresarial público, privado, misto e corporativo, assim como nas instituições sociais religiosas, organizações não governamentais que tenham ao seu serviço trabalhadores assalariados, seja qual for a natureza do vínculo laboral. A plataforma, segundo o diretor nacional do INEFOP, Manuel Bang, vai permitir saber o número de trabalhadores, garantir maior implementação das políticas públicas de empregabilidade em Angola e a evolução do mercado de trabalho no país. Através dessa ferramenta, nós queremos ter noção de quantas pessoas estão efetivamente colocadas no mercado de trabalho, que salários oferem e olharmos para aquilo que está previsto na lei em relação ao cumprimento do 70-30, ou seja, 70% de trabalhadores nacionais, 30% de trabalhadores estrangeiros, a nível das empresas. No ano transato, nós fizemos a campanha RENT, em que tivemos mais de 222 mil empregos registados a nível do RENT, sendo certo que o grande desafio que temos hoje é efetivamente o crescimento da base do RENT. Por isso evoluímos para, ao invés de distribuição de softwares, instalação dos computadores de cada uma das empresas, hoje temos uma solução online, completamente automatizada, que permite que as empresas ali onde estão possam preencher o RENT, remeter o RENT sem se dirigir às nossas instalações. Para sua implementação, o programa deve contar com uma rede de apoio para aquelas empresas que encontrarem alguma dificuldade no processo. As metas para este ano é atingir até 70% da base de dados que atualmente a Segurança Social controla, um número que chega perto dos 200 mil contribuintes. A nível do RENT estamos com perto de 4.300. O que nós queremos é atingir no mínimo até 100 mil este ano. E também a nível de segurados da Segurança Social, em que temos aí perto de 3 milhões de pessoas a contribuírem para a Segurança Social. Nós estamos a falar que em estoque no RENT temos 222 mil. O desafio hoje é chegarmos perto de 1,5 milhão de trabalhadores registrados no RENT, para garantirmos aqui algum melhor acompanhamento da política pública no domínio do emprego, no domínio da formação profissional e bem como permitir que as áreas inspectivas possam nos ajudar a ver se efetivamente está-se a cumprir com a lei no que diz respeito à aplicação do salário mínimo nacional, no que diz respeito ao cumprimento do registro dos estrangeiros no nosso país. Tem regulamentos, tem lei que regula essas matérias e a partir do preenchimento do RENT nós conseguimos fazer essa verificação. Para as empresas, a plataforma trará vantagens, já que para algumas a grande dificuldade na plataforma anterior era a submissão de salários. As empresas vão poder estar melhor integradas e facilita imenso também o trabalho da Inspeção Geral do Trabalho. É uma ferramenta que para nós, empresa, vai ser muito útil e benéfica. Por quê? Porque o sistema antigo nós encontramos muitas dificuldades para a submissão dos colaboradores na plataforma. E pelos lados que nós já vimos a data de hoje, é benéfica. A campanha lançada nesta sexta-feira para o registro das empresas se estende até o dia 11 de maio próximo. Dia Nacional da Juventude Angolana. Celebrações em destaque. O Complexo Escolar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento começa a funcionar no ano letivo 2025-2026, sendo que nos próximos 4 meses devem ser ultrapassados os constrangimentos relacionados com o saneamento básico. A garantia foi dada hoje pelo empreiteiro por ocasião da visita do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que constatou o nível de execução das obras da instituição.
O Presidente da República, João Lourenço, passou pelos diferentes compartimentos da futura instituição de matriz cristã e que carrega o nome do primeiro e único cardeal angolano da Igreja Católica, o cardeal Dom Alexandre do Nascimento, falecido no ano passado. O lançamento da primeira pedra para a construção do complexo escolar foi feito em agosto de 2017, mas as obras de construção arrancaram somente em abril de 2018. Em termos de execução física, as obras estão concluídas e a escola está pronta para receber alunos já a partir de setembro deste ano. O presidente João Lourenço visitou o local para, in loco, constatar os constrangimentos que impedem a inauguração e a abertura da escola em virtude da necessidade de se realizar a construção das infraestruturas públicas de esgotos, saneamento básico e melhoria das vias. As obras vão arrancar, que vão beneficiar não só o complexo, mas senão todo o bairro em que está o nosso complexo escolar. Por isso, esta visita para nós significa um reiterar da confiança nesta colaboração mútua que nós fazemos. O Governo Provincial de Luanda garante que no intervalo de 4 meses as obras para a melhoria do quadro atual devem ser concluídas. As obras arranquem. A partir de segunda-feira nós começamos a mobilizar os meios para que então esta empreitada arranque. Vamos fazer aqui uma requalificação integrada. Vamos ligar aqui a drenagem pluvial, residual, iluminação pública, os passeios e também a ligação domiciliar da água potável. 4 meses de duração para esta empreitada. A instituição conta com 3 blocos de ensino, com 77 salas de aula, incluindo laboratórios, salas de arte, 2 quadras polidesportivas, um campo de futebol relevado com pista de atletismo e ainda uma piscina semi-olímpica de 25 metros. O complexo escolar cardeal Dom Alexandre do Nascimento pretende ser uma escola de excelência. De acordo com o presidente da ACEAST, Dom José Manuel Imbamba, o foco da escola estará na formação do homem novo, face aos desafios da Angola. É um complexo que vai começar do pré-escolar até o ensino médio, porque nós queremos trabalhar a base, queremos que as nossas crianças tenham, digamos assim, instrumentos humanos, instrumentos científicos, instrumentos culturais à altura para os desafios que o país nos apresenta depois de 50 anos de independência. Nós queremos novos cidadãos. Nós queremos novos quadros, nós queremos novas pessoas. A gestão da escola é da Fundação Prosperar, uma organização com estatuto de utilidade pública constituída pela Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Carlos Sangueve, o presidente do Conselho de Administração da Fundação, refere que a ideia é formar quadros orientados para o ser e não para o ter. O que nós vamos aqui incorporar é ser um currículo angolano melhorado, vamos incorporar a vertente das línguas, um pouco como se faz já aqui, já é prática. Vamos incorporar o ensino digital, desde muito cedo, e vamos trabalhar muito em 3 vetores: a escola do ser, a formação humanista cristã, a escola do fazer, as aptidões, e a escola do saber, estarem preparados para a vida, prepará-los para a vida. Que os nossos alunos aqui tenham sentido crítico, que eles possam aprender a pensar e que possamos, sobretudo, olhar para aquilo que são as aptidões de cada um. Temos que perceber aquilo que cada pessoa é uma identidade muito própria e os alunos precisam de um acompanhamento especial. Realmente este projeto sirva de impacto para que quem tem o poder de fazer pelos nossos pequenos, por todos nós, tenha consciência que é importante haver comprometimento e amor à pátria. O Complexo Escolar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento é um projeto educativo que resulta da inspiração de leigos cristãos em parceria com a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, numa justa homenagem ao único cardeal angolano que o país conheceu e que se torna realidade em consequência do apoio do Executivo angolano, que se apresenta como financiador exclusivo da construção do complexo escolar. A Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares decidiu, em reunião que teve lugar na última sexta-feira, que o Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva, será impulsado no dia 21 deste mês na Assembleia Nacional.
A preparação das 5ª e 6ª reuniões plenárias extraordinárias da Assembleia Nacional dominou a Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares. A primeira acontece no dia 21 deste mês e entre os pontos da agenda de trabalho da reunião está a tomada de posse do Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva, para o segundo mandato, a ser conferida pela Presidente Carolina Cerqueira, nos termos da Lei Orgânica sobre a organização e funcionamento da CNE. Para o dia 21, os deputados vão concentrar a sua atenção para o tratamento de questões internas, com destaque para os projetos de resolução que aprovam os relatórios e contas da Assembleia Nacional referentes aos exercícios fiscais de 2020, 2021, 2022 e 2023. Nesta reunião, Sua Excelência Presidente da Assembleia Nacional vai conferir posse ao Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, nos termos da Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral. Na segunda reunião, que terá lugar no dia 24 do mês em curso, os deputados vão proceder à discussão e votação na generalidade de 4 propostas de leis de alteração. Sendo 3 referentes ao pacote legislativo eleitoral e uma referente à Lei Orgânica do Tribunal Supremo. Muito obrigado pela vossa atenção. A Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares decorreu sob orientação da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. Melhorar a qualidade do jovem, criar condições para a sua fácil inserção no mercado de trabalho são, entre outros, os desafios do Ministério da Juventude e Desporto. Apresentados neste sábado, em Benguela, pelo Ministro Rui Falcão, à véspera da celebração do Dia Nacional da Juventude Angolana. O Cine Kalunga em Benguela foi pequeno para acolher centenas de jovens vindos de vários cantos da província para o ato nacional do Dia da Juventude Angolana, orientado pelo seu titular. A par de várias iniciativas já realizadas, Rui Falcão fez menção aos desafios que mais preocupam os jovens nos dias de hoje, na esteira do PDJ, Plano de Desenvolvimento da Juventude. Melhorar a qualidade de vida dos jovens. Segunda, promover a inserção no mercado de trabalho. Terceira, estimular a democracia participativa. Quarta, criar um quadro institucional sólido de apoio e promoção da juventude. Este plano visa construir uma sociedade mais justa, equilibrada, inclusiva e preparada para proporcionar aos jovens oportunidades reais. As notas apresentadas pelo Ministro da Juventude e Desporto são, entre outros, os desafios que a juventude enfrenta, como é o caso do emprego e de falta de oportunidades. Desemprego e a facilidade do estudo, né, da juventude. Estamos aqui para lutar acerca dessa situação. E estamos aqui a mostrar à juventude, estamos aqui a mostrar também ao Executivo angolano que realmente a juventude precisa de mais. E queremos mais. E não só com essa festa aqui, queremos mais empregabilidade, mais empresas vocacionadas à juventude, mais bolsa de estudo. Agora, o mercado de emprego ainda deixa a desejar. Acho que precisamos criar mais espaços de emprego, mais oportunidades para a juventude, porque isso é que efetivamente o país precisa. Ainda na senda das comemorações do Dia Nacional da Juventude, o ministro Rui Falcão aproveitou a ocasião para uma visita às obras de construção do auditório Luther Rascova, localizada no município da Catumbela. Desde que lançamos a primeira pedra, já lá vai algum tempo. Felizmente a obra vai andando. Sabe que esta é uma obra feita com base na solidariedade de vários jovens e outras pessoas e entidades, e particularmente empresas que têm ajudado o projeto, e ele está a crescer. Nós vamos continuar a pressionar no sentido de o concluirmos tão rápido quanto possível. Nós estamos a fazer esta obra com base na solidariedade das pessoas. Aqui toca o coração, não as responsabilidades institucionais de cada um. Portanto, é falando com as pessoas que vamos conseguindo aqui uma coisa, ali outra, mas vamos continuar a fazer esse trabalho e chegar um dia ao fim da obra. Vamos continuar a trabalhar, os jovens estão empenhados, todos querem fazer o mais depressa possível, vamos continuar a dar esse apoio.
Ministro da Juventude e Desporto, no âmbito da celebração do Dia Nacional da Juventude e a realização do ato central na província de Benguela. Mais de 500 pessoas participaram neste sábado de uma marcha cívico-patriótica em alusão aos 23 anos da paz efetiva em Angola. O evento é da iniciativa da Administração Municipal. Ponto de partida, o viaduto do Golfo 2 e terminou no campo da 14, em Luanda. Foram mais de 500 pessoas que percorreram cerca de 6 quilómetros, com o objetivo de destacar o papel da juventude no desenvolvimento da sociedade enquanto guardiões da democracia e legado de paz. Os participantes levaram a iniciativa e falaram da importância dos exercícios físicos. Esta não seja a primeira nem a última vez a acontecer uma marcha do gênero, pois é importante para todos aqueles que são jovens investirem no exercício físico, pois ajuda bastante para a manutenção da saúde. Uma vez que somos jovens, é muito importante para que nós possamos dar voz e mostrar que nós estamos aqui presentes, para que nós somos o futuro do país. E uma vez que nós estamos aqui, nós queremos o bem-estar do país, estamos aqui para futuramente fazer parte de uma comunidade muito mais ampla, né? No âmbito das comemorações do 4 de abril, bem como o Dia da Juventude Angolana, celebrado a 14 do mês em curso, a administração de Clambaquiache realizou neste sábado a Marcha da Paz e da Juventude. A administradora local apelou para a preservação dos bens públicos. O nosso grande desafio nesse momento é garantirmos a manutenção daquilo que nós temos estado a ganhar ainda nestes 50 anos da paz. E aí apelamos ao envolvimento de todos para que aquelas conquistas, sejam elas do ponto de vista da construção, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico que nós temos, que sejam afincadamente mantidas por todos nós. Nós, neste momento, enquanto município, continuamos a debater com questões ligadas à manutenção do património público, que muitas vezes é vandalizado. Em contexto de paz, aproveitamos sempre para dizer que é também nossa responsabilidade garantir a manutenção desses equipamentos, porque são, sim, um símbolo destes anos de independência, destes anos de paz. Esta iniciativa juntou líderes políticos, músicos, artistas, desportistas, a Polícia Nacional e a sociedade civil. Os participantes enfatizaram que a paz e a segurança constituem pilares indispensáveis para o desenvolvimento e o progresso social do país. Mas é importante dizer que a paz não pode ser olhada só na perspectiva do calar das armas. É importante esse gesto do dia a dia, da plantação da árvore, da saudação do próximo, não é? Da saudação do vizinho, da saudação do transeunte, aquele cidadão que é nosso irmão também. Portanto, a paz é isso. A paz é essa perspectiva de nós abraçarmos o outro e compreendermos que a construção do que somos nós depende também do outro. Para mim, pronto, é uma honra poder fazer parte, poder me juntar a jovens também que cá estão, mostrar que estamos felizes com a nossa paz e queremos mantê-la. É importante conservar a paz, porque com a paz, como eu disse, a gente tem um caminho aberto para o desenvolvimento. Para além da marcha cívica, várias atividades foram realizadas, como ginástica e exercícios físicos. O personal trainer disse que, para além da diversão, promoveram saúde e bem-estar às pessoas. É o município do Clambaquiache. Foi importante porque proporcionamos, primeiro, diversão. Depois da diversão, proporcionamos saúde e bem-estar, estabilidade de corpo, espírito e alma. A passeata serviu também para a plantação de mais de 20 árvores no âmbito do programa de arborização. Mais de 200 líderes de organizações juvenis visitaram neste sábado a estação do comboio do Bungo e também as instalações do aeroporto Dr. António Agostinho Neto, na província de Icoli-Benco. A visita enquadra-se nas celebrações do mês da paz, da juventude e dos 50 anos da independência nacional. A visita à estação de comboio do Bungo, em Luanda, começou por volta das 9h30. Os líderes juvenis receberam informações da constituição da estação. A atividade enquadra-se nas celebrações do mês da paz, também
da Juventude. O secretário-geral do CNJ, Yuri Rebelo, disse que o intuito desta viagem é mostrar aos jovens como preservar os bens públicos. Essa atividade enquadra-se numa planificação do Caminho de Ferro de Luanda, em parceria com o Conselho Nacional de Juventude. Enquadra-se nas festividades do Dia da Paz e o Dia da Juventude. Na verdade, o Caminho de Ferro pretende mostrar aos jovens essa belíssima infraestrutura, o acesso de Luanda até Icolibengo via Caminho de Ferro. Mas a principal intenção dessas visitas que vamos levando é para que os jovens conheçam o novo aeroporto, conheçam em particular esta linha, que é um ganho da paz, é um ganho daquilo que o Executivo vem fazendo, para que os jovens então possam preservar este meio que nós temos. O porta-voz dos Caminhos de Ferro de Luanda aproveitou o ensejo para informar que os jovens têm uma promoção durante o mês de abril e acrescentou que atividades como estas servem para que os jovens se unam e passem informação sobre a preservação e conservação dos caminhos de ferro. Durante este mês de abril, o Caminho de Ferro Luanda tem em curso uma promoção especialmente destinada aos jovens entre os 18 e os 35 anos de idade. Neste trajeto dos comboios entre a Estação do Bungo e o novo Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, isso também como forma de reconhecer aquilo que tem sido o contributo dos jovens para a conquista, para a consolidação da paz e para o desenvolvimento do país. Mais uma vez, com o Conselho Nacional da Juventude, nos ajudem a sensibilizar, a mobilizar as comunidades, sobretudo as comunidades ribeirinhas, a linha do Caminho de Ferro Luanda, nesse trajeto entre a Boa Vista e Viana, onde verificamos grandes atos de vandalismo e atos quase que de situações que condicionam o bom funcionamento do comboio, que nos ajudem na sensibilização, na mobilização das comunidades. Preservação dos bens públicos e ganhos da paz foram as palavras de ordem. Falar dos problemas da juventude de uma maneira geral, eu iria falar dos problemas da habitação, iria falar do problema do emprego, iria falar do problema dos estágios curriculares, da educação. Portanto, há uma série de dificuldades ainda, portanto, dos serviços que os jovens precisam se beneficiar e os jovens têm essas dificuldades. O Conselho Nacional de Juventude, mais uma vez, mostra à juventude o quão devemos todos e juntos preservarmos os ganhos da paz. A viagem de comboio da Estação do Bungo às instalações do Aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto, na província do Icolo-Ibengo, durou quase 2 horas. Por lá, a visita foi breve. Girassol Jornal, edição de sábado. Seguimos para o primeiro intervalo desta noite. Volte connosco. Seja bem-vindo de volta. Esta é a segunda parte do Girassol Jornal, edição de sábado. A guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China foi motivo de análise em sessão especial de debate aqui na Rede Girassol. Especialistas minimizam o impacto das tarifas aplicadas para o caso da África, em função do baixo nível de exportação dos produtos acabados. O anúncio da Casa Branca de que as tarifas sobre produtos chineses serão no mínimo de 145% derrubou os mercados financeiros e reacendeu a incerteza econômica na escala global. O governo americano fez 5 reajustes de tarifas contra a China. O tarifaço de Trump também inclui os 10% de impostos mundiais e 25% de alíquota contra aço, alumínio e carros estrangeiros. A guerra mundial e de tarifas e o seu impacto na economia mundial esteve em análise nesta sexta-feira aqui na TV Girassol. Para alguns intervenientes, esta medida é parte da doutrina política de Trump, de modos a alimentar o desejo de fazer a América grande novamente. Para Trump, o que é importante é cumprir com as promessas que fez a quem o elegeu e de forma maioritária
mas também quem são as pessoas que votaram em Trump e que querem, que acreditam. Nós não nos podemos esquecer que para os americanos o que vale é o dinheiro que têm no bolso. Começou já no primeiro mandato de Trump e que Biden continuou a fazer determinado número de cortes, por exemplo, há determinado tipo de chips que não podem ser exportados para a China, a ver se baixava o ritmo de desenvolvimento nas indústrias de ponta e na investigação de ponta e na inteligência artificial da China. Se, por um lado, os americanos mais conscientes sabem que mais ano, menos ano, a China vai ser a potência mundial, número 1, isto faz com que hajam muitos políticos americanos que acham que ainda se está a tempo de travar e de dominar em muitos aspectos a China. Quanto às consequências desta guerra econômica para a África, os economistas Carlos Rosado e Pedro Quassa têm a seguinte opinião. Os Estados Unidos têm um programa com a África, que é o AGOA, em que facilitam as exportações da África para os Estados Unidos. E agora, de repente, rasgam os contratos todos e começam a falar da África. Quer dizer, é uma coisa que, do meu ponto de vista, não faz sentido absolutamente nenhum. Eu estive a ver os números, por exemplo, com Angola. Para já nós não exportamos nada. Não? Os Estados Unidos, qual é o problema? Diz que tem um déficit comercial com outros países, não é? No caso de Angola tem um superávit de quase 100 milhões de dólares. Portanto, eu não consigo perceber qual é a lógica e dizer que não, estão-nos a roubar, mas quer dizer, o que é que os africanos estão a roubar os Estados Unidos? Quer dizer, não faz sentido, do meu ponto de vista, não faz sentido absolutamente nenhum. Esta guerra comercial vai poder afetar muito mais os países industrializados. Já os países da África subsaariana, por apresentarem baixo grau de desenvolvimento industrial, penso que estão um pouco muito fora disso, a não ser que se confirme, não é, a perspectiva de recessão global, e isto afetando de maneira sistemática e persistente, portanto, os preços das commodities no mercado internacional, isso sim pode afetar a África. As medidas adotadas pela Casa Branca, apelidadas de tarifas do Dia da Libertação, sofreram ajustes desde a imposição inicial a 2 de abril. A exceção mais rígida continua a ser a China, a segunda maior potência do mundo, que vai colocar em vigor tarifas recíprocas sobre Washington de 125%, o que, para Trump, o país demonstrou falta de respeito com os mercados do mundo. Agora, a página internacional. Milhares de crianças foram abusadas sexualmente ao longo de 2 meses no leste da República Democrática do Congo, segundo a Organização das Nações Unidas. Acompanhe o Compacto Internacional. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, as crianças representam entre 35% e 45% dos quase 10 mil casos de estupro e violência relatados entre janeiro e fevereiro deste ano. A agência da ONU sublinha que no período em referência, uma criança era violada a cada 30 minutos. A instituição refere que centenas de milhares de pessoas estão privadas de proteção, com a lacuna resultante dos cortes de financiamento. O Unicef considera que, se não conseguir preencher esta lacuna, 250 mil crianças perderão serviços vitais para a violência de género e proteção em conflitos armados. A Agência da ONU para a Infância afirma que a violência sexual no Congo é usada como uma arma de guerra e uma tática deliberada de terror. A Amnistia Internacional alertou este sábado que as práticas autoritárias de líderes mundiais, dando como exemplo o presidente norte-americano Donald Trump, conduzem à violação massiva dos direitos humanos e à tentativa de se acabar com o direito internacional através da desumanização de refugiados ou migrantes. A instituição lamentou o cenário vivido pelos palestinianos em Gaza e o vivido pelas vítimas da guerra na Ucrânia. A posição da Amnistia Internacional foi manifestada durante a 51ª Assembleia Geral da Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos, que acontece em Mérida, em Espanha. Durante o evento, os ativistas devem centrar as suas abordagens entre diferentes questões, com realce para temas relacionados às políticas da administração Trump sobre imigração e à situação das mulheres. A Amnistia lembra que os direitos pertencem também às maiorias e lembrou que, se nada for feito contra práticas autoritárias, a educação, a saúde e a habitação vão acabar. As delegações dos Estados Unidos e do Irão concordaram em manter um novo encontro na próxima semana para conversar sobre o programa nuclear iraniano. As partes concordaram hoje, depois do primeiro encontro que marcou o início das conversações em Oman, num ambiente considerado cordial.
O representante de Oman, mediador das conversas, afirma que espera que a ronda de negociações não seja tão demorada. As negociações, consideradas de alto risco sob o programa nuclear iraniano, começaram depois de uma ameaça do presidente norte-americano de recorrer à ação militar se nenhum acordo for alcançado. O Irão, no entanto, assegura que a pretensão é chegar a um acordo justo e honroso, baseado na igualdade. As negociações visam também diminuir as tensões regionais, trocas de prisioneiros e acordos limitados para aliviar as sanções contra o Irão, em troca de controlo do programa nuclear iraniano, de acordo com uma fonte citada pela agência Reuters. Personalidade da semana em destaque. Agora o mundo desportivo. O Petro de Luanda regressou às vitórias no Girabola nesta tarde ao vencer o Recreativo do Lebolo do Kwanza Sul por 2-0. A turma do Ricardo comanda o campeonato com 55 pontos. O conjunto do Catetão entrou no bem tratado tapete verde do Estádio Nacional 11 de novembro, determinado a voltar às da turma do Kwanza Sul. Pouco tempo depois, o Recreativo do Libolo respondeu com uma jogada de insistência na área de trabalho de Hugo Marques. No entanto, a bola acabou por terminar fora das 4 linhas. A seguir, o Petro de Luanda tomou as rédeas da partida ao criar vários momentos para dilatar o resultado. No entanto, as duas equipas foram ao intervalo com vantagem amarela por 1-0. Na segunda parte, aos 53 minutos, exatamente, Vanilson ampliou o marcador para o Petro de Luanda em 2-0 depois de ter batido a defesa do Libolo. A partir do minuto 84, a equipa da província do Kwanza Sul viu-se reduzida a 10 por expulsão do capitão Caneta. Porém, o resultado de 2-0 garantiu o regresso às vitórias no Girabola ao Petro de Luanda depois de 3 jornadas em branco. O adjunto de Elder Teixeira, no Recreativo do Libolo, Guilherme Pedro, prometeu trabalhar para as vitórias nas próximas rondas. Parabenizar o espetáculo acima de tudo, a nossa equipa pela atitude que teve. Jogamos com uma grande equipa, Petro de Luanda é uma equipa campeã. A pressão teve mais do lado deles do que da nossa parte. Só tenho que dizer à minha rapaziada que temos que continuar a trabalhar. Para frente é o caminho. Foi um jogo e ainda não perdemos tudo, mas ainda temos muito pela frente. No conjunto tricolor, o também adjunto Luís Garcia valorizou o triunfo. Um jogo completamente difícil porque nós sabíamos a qualidade que o adversário tem e pelo crescimento também que o próprio Libolo tem vindo a apresentar de jogo em jogo no próprio Girabola. Mas nós fomos uma equipa competente, não que não sejamos nas outras vezes, mas a diferença hoje foi pela concretização das oportunidades que nós criamos. Temos sido uma equipa que trabalha muito para o ataque também. Hoje nós tivemos essa sorte de as nossas combinações ofensivas terem resultados em golo. Por isso estamos de parabéns, dedicar essa vitória a todos aqueles que diariamente se entregam para um Petro cada vez mais fortes, que são os jogadores e todos aqueles que puxam por nós. Essa vitória é para todos nós e queremos continuar agora a trabalhar, a olhar já para o próximo jogo. O desporto leva-nos ao segundo intervalo da edição de sábado do Girassol Jornal. É um curto intervalo, volte connosco. Obrigado pela sua audiência, seja bem-vindo de volta. Na reportagem da semana, hoje trazemos como proposta a profissão do entregador. Consta na lista do Fórum Económico Mundial como uma das mais solicitadas do momento. O órgão prevê que será assim até 2030. Em Angola, a prática, à semelhança do que se registra noutras partes do mundo, cresce e acolhe maioritariamente jovens. A reportagem tem a assinatura do Ernesto Jaime. Uns levantam-se mais tarde, mas Cirilo levanta-se cedo. Logo nas primeiras horas cuida da higiene e veste-se prontamente para ir mais um dia à busca do sustento para a família, sendo o irmão mais velho de 2 jovens. Mochila nas costas, vai dada a mistura. Acordo às 8 horas da manhã
A primeira coisa que vem à mente é estar no horário de trabalho, então preparamos o look, porque sabemos que a forma como nos apresentamos é mesmo muito importante, principalmente para, como é que eu diria, nós motoqueiros dizemos carburar a gorjeta. Às vezes para o cliente nos gratificar daquela maneira agradável, às vezes a nossa presença também é importante. Então, ao acordar já sei que é hora de trabalho, preparo o look, escovo o tênis como deve ser, a mota, dou um brilho na mota. Depois de preparado, venho para o trabalho. É na base onde o jovem marca a presença por assinatura, recebe o seu equipamento de trabalho e segue para um ponto de referência, as famosas placas, que muitas vezes é um concentrado de entregadores que ficam perto de restaurantes, hamburguerias ou outros pontos à espera da próxima ligação. Colega Cirilo, estamos a ligar para informar que a encomenda submetida ao cerrado que está na tua aplicação já está pronta para o levantamento. Ok. Já estou a caminho do restaurante, daqui a nada chego e vou já levantar o pedido. Tá, obrigada, até já, bom trabalho. Então logo o pedido cai, vamos levantar o pedido. Depois de levantar, vamos para o cliente. Diferente de Cirilo, que está vinculado a uma empresa, estão vários outros jovens que trabalham de forma independente, muitas vezes com meios próprios ou não, assim como o Bruno, entregador há 7 anos, que viu no serviço de entrega uma escapatória ao desemprego. Olha, o dia a dia do entregador não é nada fácil, é mesmo difícil. Às vezes você liga no cliente, não vai te atende mais tarde, isso aqui é complicado mesmo, mas também eu amo desta minha profissão, um trabalho que me dá o pão de cada dia para a minha família. Hamilton preenche as estradas da cidade de Luanda com seu meio rolante e bem equipado, entregando comida e outros itens, sobretudo a instituições públicas. Fora a entrega de comida, o jovem conta que pode receber cerca de 5 chamadas por dia para a entrega de documentos e afins, chegando a cobrar uma taxa de acordo com a distância da corrida. Por dia posso receber 5 a 8 a 10 chamadas. Eu tenho umas tias aqui no Maculuço, quando não têm tempo para resolver os problemas dela, que às vezes o caso de divisas, tem um cliente que precisa, as notas, não sei o quê, ligam para mim, eu estou sempre disponível. Se for para aqui pelo centro, podemos cobrar o valor de 1.000 kwanzas ou 2.000 kwanzas. A realidade é que as dificuldades sociais e econômicas não limitam os jovens apenas ao serviço de entrega. Com o aumento das vendas online e da demanda das entregas rápidas, a profissão de entregador, ou também conhecida como motoboys, é uma profissão que vem ganhando destaque no mercado de trabalho. O que antes era uma profissão limitada, hoje contribui muito para a dinâmica urbana. Descriminalização, falta de segurança nas vias e a falta de regulamentação adequada para esta profissão são alguns desafios enfrentados pelos entregadores. Profissão esta que todos os dias recebe jovens que, sob 2 rodas, procuram o sustento para as suas famílias. Sofremos uma espécie de preconceito com os automobilistas que muitas das vezes não respeitam os motoqueiros assim em geral. Mas fora disso, é desafiador e no trato com diferentes pessoas a gente consegue cada vez mais elevar a nossa capacidade de ser humano. Está todos os dias na estrada, meu irmão. Não é nada fácil. Você vai encontrar muita coisa. Os colegas que metem mal a moto, te ofendem, não sei o que, está na estrada não é nada fácil. Mais respeito também para essa classe, porque hoje em dia muitas pessoas vejam também, uns podem até aplaudir, outros podem banalizar,
Porque eu digo isso porque eu sofro isso todos os dias na estrada. Sofremos discriminação. Dizem sempre que não, os meninos das entregas são sempre os mais apressados. Nem sempre somos os apressados. Também temos automobilistas que são apressados, nos respeitam. Se nós não tivermos que ter um controle, acabamos aonde? Ou no hospital, ou acabamos por perder a vida. E chega a noite, que acarreta consigo avenidas pouco iluminadas, trânsito e até a desconfiança da pessoa que solicita os serviços de entrega, num período em que qualquer um que esteja encapuzado ou coberto o rosto é estranho. Graças a Deus nós usamos um aplicativo que às vezes, durante o tempo que nós vamos fazer a entrega, a gente vai conhecendo alguns clientes. Como esse cliente que eu fiz a entrega agora, como vocês viram, é um cliente que graças a Deus a localização dele está bem localizada, está numa via bem principal. Tem vezes que nós temos clientes que às vezes do tipo nos complica um pouco porque nós usamos um GPS. Às vezes somos obrigados a ligar para o cliente vai nos dando a indicação, temos que entrar às vezes numa rua que às vezes não conhecemos, mas a gente vai procurando, encontramos uma solução e satisfazemos a vontade do cliente, que é o nosso objetivo. O contacto direto com nacionais e estrangeiros vai despertando algumas visões para os mais atentos, como estudar outras línguas. Facilidade em lidar com estrangeiros, na dificuldade da comunicação, nos obrigou a aprender línguas. E por causa disso, hoje eu falo inglês, por causa da necessidade de comunicação. Então, e cada vez mais venho a descobrir novos horizontes que esse trabalho vem me apresentando. É gratificante por quê? Porque a pessoa acorda de manhã cedo para ir atrás do pão. E é um pão que a gente vai atrás com suor, com esperança de que no fim do mês vai ter qualquer coisa. Retomamos a informação com um resumo de alguns dos principais assuntos que marcaram a semana informativa. Destaque para a visita ao nosso país da presidente da Tanzânia, Samia Hassan, jornada dominada pela assinatura de acordos que visam o reforço da cooperação bilateral. O preço do barril do petróleo Brent, que serve de referência para as exportações de Angola, caiu 3,5% para $63, abaixo dos $70 previstos no Orçamento Geral do Estado 2025. O Brent caiu para o preço mais baixo do ano devido à pressão das tarifas impostas pelos Estados Unidos da América a nível mundial e da retaliação à China, que impôs uma tarifa de 34% sobre os produtos importados dos Estados Unidos da América. As peixeiras do município de Cacoaco saíram nesta segunda-feira às ruas em protestos para reivindicar a paralisação da pesca artesanal denominada rapa, que, segundo elas, condicionou a situação social de muitas desde a entrada em vigor do Decreto Presidencial 57/25 de 26 de fevereiro, que proíbe este tipo de pesca. Desde o momento que o decreto saiu, o Decreto Presidencial número 57/25, dizendo de que está parado a pesca de rapa e possivelmente bate também para. Então, tudo parou. E os nossos esposos deixaram de trabalhar e nós estamos a viver sérias dificuldades. As dificuldades que nós estamos a passar temos problemas de renda, temos problemas de alimentação. Inclusive, há bem pouco tempo, os alunos estavam de prova para o trimestre. Eles foram expulsos por conta das propinas. São mais de 12 mil candidatos que esperam há 2 anos por uma oportunidade para o ingresso à função pública no setor da educação. Nesta quarta-feira, os jovens, em parceria com o Movimento de Estudantes de Angola, manifestaram-se para apelar ao governo o seu enquadramento como professores através do processo de repescagem. Oficialmente, o Ministério da Educação apresenta uma demanda de 78 mil professores e nós enquanto Comissão Nacional, controlamos uma cifra de aproximadamente 3 mil candidatos, não obstante o fato de que o número oficial são 12 mil.
compositiva que não entraram de todos os subsistemas de ensino, de várias especialidades, distribuídos em todos os territórios nacionais, formado a mais alto nível. Então, nós entendemos que, de facto, é aqui o momento de que o Ministério da Educação também poderia ter uma postura um pouquinho mais sensível para com esta questão. E, tal como disse a Ministra da Educação, alegando que não se pode fazer a repescagem porque a questão do prazo legal. Já mostramos que o prazo legal nunca foi um problema no nosso país quando trata-se de repescagem. Com a diplomata da Embaixada da República Federativa do Brasil em Angola, foram abordados temas como o fortalecimento da cooperação e a troca de experiência entre os dois países. A responsável avançou que estão disponíveis para estreitar os laços no momento em que se aproxima uma visita oficial do Presidente da República de Angola, João Lourenço, ao Brasil. A chegar o exigido em cerimónias desta natureza. Os presidentes pousaram para assistir à performance da Guarda de Honra que tocou um por um o hino de cada uma das repúblicas. Na sequência, cada presidente apresentou a sua delegação, tendo depois João Lourenço e Samia Hassan seguido para um encontro privado. No centro da conversa, o reforço da cooperação bilateral iniciada nos primórdios da independência de ambos os países. E já na sala de tratados do Palácio da Cidade Alta, João Lourenço e Samia Hassan testemunharam a assinatura de 2 acordos de cooperação. O primeiro, no domínio da defesa, foi assinado da parte de Angola pelo Ministro da Defesa Nacional a antigos combatentes e veteranos da pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade, e pela Ministra da Defesa e Serviço Nacional da Tanzânia. O outro acordo está relacionado à atração de investimento privado e foi assinado pelo Presidente do Conselho de Administração da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações da Angola, AIPEX, Arlindo Rangel, e pelo Diretor Executivo do Centro de Investimentos da Tanzânia, Glade Terry. Sobre os acordos assinados, os 12 estadistas esperam que contribuam para o estreitamento da parceria e o desenvolvimento de ambas economias. Kofi Annan, diplomata ganês, que foi secretário-geral das Nações Unidas, é a nossa personalidade da semana. Acompanhe um resumo biográfico com o jornalista Bravo da Silva. Kofi Annan nasceu em Kumasi, Gana, a 8 de abril de 1938 e morreu de doença em Berna, Suíça, a 18 de agosto de 2018. Kofi Annan, que viveu 80 anos, foi um diplomata ganês que de 1 de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2006 serviu como 7º secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Na tradição antroponímica de Akan, línguas nigero-congolesas, Kofi é o nome que corresponde a sexta-feira. Em 1958, Annan começou a estudar economia na Faculdade de Ciência e Tecnologia de Kumasi, atual Universidade Kwame Nkrumah, do Ghana. O intelectual licenciou-se em Relações Internacionais em Genebra, Suíça, em 1962. O ganês obteve o diploma de mestre em Ciências em 1971 na Universidade de Massachusetts, Estados Unidos. Em 1962, Kofi Annan começou a trabalhar como diretor de orçamento da OMS, Organização Mundial de Saúde, numa agência das Nações Unidas. A 13 de dezembro de 1996, o Conselho de Segurança das Nações Unidas indicou Kofi Annan para substituir o secretário-geral anterior, Boutros Ghali, do Egito. Annan começou o seu primeiro mandato como secretário-geral da ONU a 1 de janeiro de 97. Annan e as Nações Unidas foram agraciados com o Prémio Nobel da Paz de 2001 pela criação do Fundo Global de Luta contra o SIDA, tuberculose e malária para ajudar países em desenvolvimento nos seus esforços para cuidar do seu povo. A 19 de setembro de 2006, Kofi fez um discurso de despedida aos líderes mundiais na sede da ONU em Nova Iorque, Estados Unidos, antes de deixar a organização a 31 de dezembro do mesmo ano. Na dissertação, o ganês destacou 3 grandes problemas: uma economia mundial injusta, a desordem mundial e o desprezo generalizado pelos direitos humanos e do Estado de Direito. Kofi Annan era poliglota, falava fluentemente inglês, francês,
cru, dialetos de Akana e outras línguas africanas. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa noite, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.